Boa tarde, estamos entrando em campo com o SBT Esporte em nome de Picorrucho nesta segunda-feira, após fim de jogo para Enderson Moreira. O trabalho de 6 meses e 20 dias à frente do Grêmio não resistiu à derrota para o Coritiba na Arena ontem à noite. Um resultado no apagar das luzes, um jogo em que o ataque desencantou, mas a melhor defesa não estava em uma boa noite. Não eram só os 3 pontos que estavam em jogo, era também a permanência dos técnicos. O Coritiba de Celso Rotti começou arriscando de fora da área. O Grêmio de Enderson Moreira preferiu o troca de passes. Perigo mesmo foi esse chute de Alex, que explodiu no travessão. A torcida gremista, que pediu pênalti em cima do estreante Fernandinho, ficou assustada nesse lance. Marcelo Groy salvou. A resposta foi nessa cabeçada de Rodolfo. Mas nos primeiros 45 minutos, o placar não saiu do zero. O Grêmio voltou do vestiário com 2 mudanças. Entraram Rodriguinho e Matias Rodrigues. Saíram Ramiro e Simon. A falta de gols é sem dúvida o grande drama no Grêmio no Brasileirão. No segundo tempo parecia que a história ia ser diferente. O tricolor marcou 2 vezes, mas o adversário resolveu estragar a festa. E foi logo aos 5 minutos. Zelov abriu o placar para o Coritiba. A virada do Grêmio veio com um jogador que não marcava há 7 partidas. Barcos fez 2 golaços. O primeiro com força. O segundo com categoria. Mas Zelov, de novo, deixou tudo igual. O argentino quase fez o terceiro do Grêmio. Já Alex não desperdiçou. No último minuto, deu a vitória para o Coxa. Fim de jogo, fim da paciência da torcida e fim de Enderson Moreira. O técnico foi demitido logo após a partida. Agradecer muito a torcida, né? Ao mesmo tempo que agradeço, eu peço desculpas por aquilo que não funcionou da maneira que o torcedor merece. Uma torcida apaixonada, uma torcida que sempre incentivou e continua incentivando a equipe. Encontrar um profissional melhor do que o Enderson vai ser difícil. O jogo, que teve até pedido de casamento, também marcou o fim de uma relação. Ricardo Vidarte, o pessoal dos bastidores está dizendo que tu está um gato hoje. Eu não tenho nada a ver com isso, mas estão dizendo que tu está numa beca hoje muito bonita. Sério? A gente está indo para o 4º nome da gestão Koff desde que ele assumiu a presidência do Grêmio novamente, né? Em 2013 ele renovou com o Luxemburgo. O 5º nome, porque o Roger andou treinando também. É, né? Mas daí era interinamente, né? Não foi contratado para treinar. Ele assumiu, ele renovou com o Luxemburgo, assim que ele assumiu, a partir de 2013. Durou 6 meses, veio o Renato, durou mais 6 meses, veio o Enderson Moreira e agora vem o do Enderson teve uma experiênciazinha com o Roger, que talvez tivesse decolado, talvez ficasse, né? Pelo menos a gente falou isso na época. Era um nome que já estava no Grêmio e foi trabalhando ali provisoriamente. Agora eu quero saber contigo, mudar o técnico é suficiente? Só fazer isso é suficiente? Que parcela de culpa o Enderson Moreira tem nesse processo que o Grêmio não está conseguindo ganhar nada? Acho que a resposta tu mesmo está dando aqui, né? Porque se já houve tantos nomes anteriormente, o problema não está só no técnico. Está trocando o técnico e não está tendo solução, o Grêmio não ganha campeonato, o torcedor quer campeonato, quer título. Com o Renato, se não me engano, foi vice-campeão, com o Luxemburgo foi 3º colocado, mas é aquela história, ganhou uma vaga. Eu tenho absoluta, quem me acompanha aqui em outros espaços que a gente detém aí, Débora, sabe que eu sempre critiquei a atual direção de futebol do presidente Fábio Koff. Sempre clamei para o Koff descer para o vestiário, lembra que eu dizia isso? O Koff está muito entretido nas questões da OAS, da compra, da gestão, da arena, da nova arena. E aí o futebol ficou assim, entregue para 2 inexperientes, que não têm capacidade de administrar um vestiário. De cascudos, né? São jogadores cascudos que tem no Grêmio, jogadores que ganham fortunas. Precisa ter alguém com estofo para mandar nos jogadores assim. E até em treinadores como o Luxemburgo e antes o Renato. E agora pegaram um novato, que é o caso do Enderson, e fracassaram. E esses nomes que você se refere, Rui Costa e Quitolino. Sim, os 2 homens que comandam o futebol do Grêmio. Não tem condições, o presidente teria que começar pela troca desses 2 nomes. Colocando alguém com maior experiência. Quem sabe o Romildo Bolzan Júnior, então, que pode ser o presidente do Grêmio futuro agora, em breve, vai ter uma eleição em setembro e outubro, e o presidente Koff deve lançá-lo como o seu sucessor. Não é? Ou alguém como o Nestor Rain, tem tantos nomes do Grêmio que poderiam assumir o futebol
emergencialmente para dar uma experiência, um estofo no vestiário, né? Aquela coisa assim, eu tenho condições de te cobrar. Que condições o Rui e o Quitolina tem de cobrar de gente como o Luxemburgo, o Renato? Não tem. Bom, a gente tem algumas especulações de nomes, né, que desde ontem começaram a surgir após a saída do Henderson. E a gente já quer saber do pessoal de casa quem que você acha que pode chegar e mudar a história do time até o final do ano. Você pode participar com a gente lá no facebook.com/SBT Esporte RS. Daqui a pouquinho a gente vai ler os recadinhos. Vamos mostrar algumas imagens aqui de alguns nomes, Vidarte? Vamos. Tite, mais cotado por enquanto, mas tá difícil, né, a negociação. Não tá fácil. Quer que eu comente ou Fale, vamos mostrar os nomes? O Adenor Leonardo Bach, gostei do nome completo do Tite. Coisas do Dani. Coisas do Dani. Ele é um técnico caríssimo primeiro, né? Caríssimo, é a preferência do COF, ele gostaria muito de tê-lo. Mas o Tite tem, além de outras propostas, ele gostaria de ficar no Grêmio pelo menos 2 anos e meio, Débora. E o presidente, como eu já disse, terá uma eleição pela frente. Não se sabe se o COF vai... A gestão Fábio COF vai seguir. Não sei se com o COF para presidente ou com o Romildo Bolzan. Esse é um empecilho muito difícil para que a gente tenha uma solução do Tite agora, em seguida. Mas não está descartado. Próximo nome cogitado, Felipão, que pediu férias, tomou a decisão de tomar férias até dezembro, até vai nascer o neto dele, né? Queria ficar com a família para a partir de janeiro, sim, começar a trabalhar numa nova possibilidade de clube. É muito amigo do presidente, tem grandes títulos conquistados, mas levou um baque agora, recentemente, e está, né, com essa sua vida já encaminhada. Todos eles são ricos, né, muito ricos. O Felipão não tem necessidade de pegar um clube imediatamente. Segundo eu sei, está todo mundo dizendo, ele vai ficar parado até o final desse ano e vai pensar se ele retorna a treinar futebol, ainda tem essa dúvida. Mais um nome cogitado e essa informação surgiu lá na Argentina, ó. Alejandro Sabella. Esse já jogou no Grêmio, é amigo do presidente Fábio COF, né? Jogou em 85 e 86, foi campeão gaúcho 2 vezes pelo Grêmio, né? O Alejandro Sabella, ele é meia esquerda. Nunca foi titular absoluto, mas deixou um bom nome aqui e o presidente COF eu sei que gosta dele, sim. Ele pegou uma Argentina, Débora, o Messi não jogou. O Messi fez lances de craque, lampejos, mas não jogou nada. Então ele conseguiu fazer um time assim comum, medianinho, vice-campeão mundial, né? E olha, na final... Sem ter levado do Alessandro. Sem ter levado do Alessandro. Ela tá me provocando. Eu acho que fundamentalmente por isso também, né? Porque o D'Alessandro é um jogador que todo mundo sabe, atrasa o jogo. Só que eu acho que vai ser ruim, porque daí que o D'Alessandro vai querer ganhar do Grêmio para ganhar dele. E olha, Débora, eu até acho que o D'Alessandro deveria estar entre os 23 convocados, mas eu digo, contra a Alemanha, quem teve as grandes chances foi a Argentina. Olha aqui um outro nome, ó. Ele pode voltar Esse é pra dar aquela das sacudida. Coisas certas da vida. Esse sacode vestiário. Se eu tivesse que decidir... Tá, deixa eu só dizer que o Celso Roth é um nome cogitado, o presidente COF gosta muito dele, mas ele tem um acerto com o presidente do Coritiba, né, que é o clube que ele comanda. Aliás, foi ele que causou toda essa confusão ainda na vida da gente. E já tinha causado no Inter quando ele treinava o Vasco, lembra? Ele ganhou do Inter também e demitiu o técnico do Inter. E aí é um dos nomes cogitados, mas por enquanto não poderá vir, porque tem esse acordo aí. E tem o nome do pessoal de casa, que a gente colocou aqui uma interrogação. Deixa eu pegar aqui com a Lulu. Deixa eu só dizer que se eu tivesse poder, não tem nenhum, né? Eu convocaria o Celso Roth. Por tudo, pelo momento do Grêmio, né? Aquele tipo de choque que ele dá, assim, ele arranca bem. O Grêmio vai ter quantos meses de jogo ainda agora? 4. 4 meses? Tem Copa do Brasil e... Ele é aquele refrigerante de 2 litros, né? Que tu abre e tá com bastante gás, logo vai esfriar. Mas para esses 3, 4 meses eu acho que ele é o ideal. Eu traria a Espinosa, Valdir Espinosa. Não que eu não quisesse Tite ou esses nomes mais importantes, mas dentro desse contexto de que o Tite quer 2 anos e meio de contrato, a gestão do COF termina em dezembro, não tem dinheiro no COF, traz um treinador que tem esse poder também de chegar mandando e desmandando para pelo menos resolver as coisas até dezembro, né? Então, para mim é uma sugestão. É um cascudo, né? É um cascudo. Ai, meu Deus, apertei aqui. O Tite é o soberano aqui, né? O pessoal de casa participando. O Felipão e o Tite são unanimidades, não, Débora? Não tem discussão. O Lucas Padilha diz nada melhor que após 13 anos sem título trazer o técnico correspondente ao último conquistado pelo Tricolor. Então que venha o Tite. Em 2001 a Copa do Brasil contra o Corinthians. Josir de Souza quer Felipão. Pedro Celal, Tite com certeza, ele tem muito mais potencial para fazer o Grêmio melhorar e força tricolor. Entre Tite e Felipão, eu prefiro o Tite pela renovação, né? Pelo estudo da bola que o Tite fez durante esse tempo todo aí que estava trabalhando, esse resgate aí das novidades do mundo da bola, tanto fora do Brasil quanto aqui, né? Que ele conseguiu trazer de novo.
Para mim, o Felipão ainda está ultrapassado. E o Koff está concordando contigo, é o que ele quer também, é o Tite. O problema é convencê-lo, né? Persuadi-lo a aceitar fazer um contrato curto. Porque o presidente, como tem a seleção, ele não pode fazer um contrato mais longo com o Tite. Pelo menos questão de ética. Legalmente até poderia, mas por ética ele não poderia fazer, não deveria fazer isso, né? Bom, a gente vai seguir debatendo sobre isso. Amanhã, com certeza, se a gente já tiver um nome, vamos continuar falando sobre o técnico do Grêmio. Mas no sábado, o Inter conseguiu, enfim, a primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Show, Urucubaca! E olha só quem adivinhou o placar. Vidente Vidarte. O que eles fizeram Eu aí? quero te dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Quem mandou pra gente essa foto foi o nosso telespectador Luiz Adriano Moreira. Sério? Uma homenagem a ti, Vidarte, pelos teus acertos. Eu tenho dado sorte, sim. Falou sexta-feira que seria 1-0, não foi lá 1-0. O goleirinho te ajudou também, A né? mesma sorte do Pelé eu tenho tido. Vamos mostrar o gol aí, porque o goleirinho foi teu parceiro O Lomba. nessa. Tu combinou com ele, né? Combinei. Tu combinou Ele com o deixa Marcelo passar. Lomba. Hã? Deixa passar, olha só, é o Wellington Silva, né? Wellington Silva. Que falha. Sabe que contra a Coreia, o goleiro russo fez um erro muito parecido, tá lembrado, Débora? Sim. Eu não me lembro o nome do jogador, o goleiro da Rússia, tomou um frangaço muito parecido. Chute de larga distância. Seria um golaço se o goleiro não tivesse dado essa Coitado, mãozinha. cara, é o capitão do time do Bahia, né? Que pena. E o mais Ele é bom engraçado, goleiro, o viu, Débora? técnico no banco de reservas demitido, Vidarte. Já estava demitido antes do jogo, né? Coisas do futebol brasileiro, por isso que a gente não vai a lugar nenhum, né? Não adianta mudar nome de treinador, tem que mudar o comando, né? E o futebol brasileiro, quem manda, quem coloca esses presidentes lá de CBF e tal, são os próprios clubes de futebol. Eles são responsáveis por essa desordem toda que nós estamos atravessando. Bom, foi uma rodada de 30 gols no fim de semana. Nem vou dizer que de novo o destaque foi o Cruzeiro, porque eu já estou me tornando repetitiva já nessa informação. São 5 pontos de diferença para o Corinthians, que é o segundo colocado, 6 para o Inter, que é quarto, 9 para o Grêmio, que é 10º. Mostra os gols pra gente, Vidarte. Vamos lá então, bota na tela aí pra gente mostrar os gols do Campeonato Nacional Brasileiro, os gols deste final de semana. Esse aí é o jogo do Goiás contra o São Paulo. O Rogério Ceni nem viu, ó. Amaral. Agora o segundo do Bruno Mineiro. E o São Paulo ainda fez com o ídolo da Débora de Oliveira, ó. Kaká. No final, ó, fez aí de perna esquerda 2-1, estreia dele lá no Serra Dourada. Tão querido, fez gol na estreia. E o Sport do Recife deu uma sacudida legal no campeonato, ganhou do Atlético Mineiro. Felipe Azevedo fez 1-0. Depois o Durval faz o 2-0. E o Atlético Mineiro fez através do pênalti cobrado aí pelo Tardelli, ó. O Atlético que não terá mais o Ronaldinho. Atlético Paranaense 0, Fluminense 3. Jean Conca de pênalti, batendo de canhotinha, ó. O goleiro ainda tocou na bola. E o Cícero fez de cabeça 3-0 o Fluminense, que está lá na linha de frente, entre os primeiros colocados. O Flamengo fez 1-0 no Botafogo. Vamos ver o gol do... Olha, o Alexandro, ó. Deu uma mergulhada, estreia do Luxemburgo no Maracanã, 1-0. Alexandro. Depois teve a vitória do Cruzeiro sobre o Figueirense. Aí ele está repetindo o gol do Alexandro ainda, né? Agora sim, ó. O Flamengo ganhando, tem que repetir, né? O gol do Lucas Silva, de pênalti. Olha o Moreno escorando para o Marquinhos. Que golaço do Marquinhos. Ainda tem... Bom, a gente não teve o gol do Dedé. Esse ali é o Ricardo Goulart. É, Ricardo Goulart. Nós não tivemos o gol do Dedé, que foi um dos que marcou. E agora o Dagoberto, ex-internacional, faz o 5-0 contra o Figueirense. E a vitória do Santos sobre a Chapecoense. Rildo faz 1-0. O Santos que é o próximo adversário do Internacional aqui domingo que vem, 18h30 no Beira-Rio. Gabigol 2-0 e o Diego Cardoso ainda faz o 3-0 para o Santos Futebol Clube. Rapidinho, os placares dos gols que a gente não mostrou. O do Corinthians contra o Palmeiras, 2-0 Corinthians. O Criciúma perdeu para o Vitória de 3-1. E os gols da dupla Grenal nós já mostramos, né? Já mostramos. Vamos pro intervalo rapidinho, já voltamos.